Já que a gente está falando de intolerância religiosa, né, e buscando a tolerância, chegou o momento de Braulio Bessa, Oba! com seu cordel. Toda vez que ele vem aqui com essa rapadura, poesia com rapadura, que é deliciosa. E essa semana você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre isso, sobre amor, respeito. Eu uma vez vi Lirinha falando numa entrevista sobre Manuel Filó, que é um poeta cordelista, que uma vez ele fez um poema, um cordel, e não tinha rima, não tinha métrica, e ele disse que não era uma poesia, era um pensamento. E hoje eu não fiz um cordel, eu fiz um pensamento sobre isso. Eu vou dizer para você. Bora lá! Nos apresente, Braulio, então. É um pensamento, mas que não deixa de ser poesia. Porque, afinal, não tem nada mais poético nesse mundo do que a fé das pessoas. E aí eu disse: respeite mais, julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, faça mais e fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca com arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém talvez melhor que ontem. Se transforme. Se transforme e transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além? Se você não praticar o bem. Pratique o bem sem olhar a quem. Sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você. E deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja mais amor. Seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Muito obrigada, Braulio. Juliana não se conteve. Juliana está muito emocionada. O que você achou? O que você achou, Juliana? Não, é que assim, Querido, essa coisa de intolerância mexe muito, assim, né? Na minha família é tudo muito misturado, assim. E graças a Deus a gente tem uma família tão feliz, porque o que acontece é que para você se relacionar com alguém, você quer o melhor do outro. Né? Quando você é melhor e eu sou melhor, a gente vai se dar muito bem. Então, quando você aceita a crença do outro e o outro está se sentindo em paz consigo mesmo, ele vai ser o melhor que ele pode ser. Né? É muito ruim quando você fica se evitando falar ou evitando gostar de uma coisa ou cantar uma música que tem a ver com a sua religião porque o outro não gosta. É tão bom quando a gente está no nosso 100% e dá o nosso 100% para o outro. O que vocês fazem é muito lindo. Na entrevista, a menina falou assim: isso é limitante ter pessoas diferentes em casa, morando em casa com religiões diferentes. Eu não acho que é limitante. Eu acho que só soma. Ela faz isso para você porque ela sabe que você fica melhor assim. E você vai tratar ela melhor. Porque, sabe, tanta doação, é um toma lá da cá tão bonito que, poxa vida, eu fiquei super emocionada com a história de vocês. Muito lindo. A gente processa uma ideia de que o amor, necessariamente, o ambiente dele é harmônico. E, na verdade, o amor, ele só se faz necessário quando o outro nos exige algo que nós não encontramos atualmente facilmente. O amor, amar um homem plenamente completo, amar uma mulher plenamente completa, não precisa ter amor, é só ser um pouco inteligente, né? Quando o outro exige de mim algo que eu não tenho, aí o amor tem que se apresentar. Né? Discordar
é diferente de ter uma atitude intolerante. É claro que eles discordam das suas convicções religiosas, senão um estaria na religião do outro. Mas ainda faltam ações para combater a intolerância na visão do senhor? Muitas ações, né? A intolerância, necessariamente, ela pressupõe ignorância. Necessariamente. Na medida que você tem a informação, você vai caindo às convicções de intolerância. Quando eu fui na primeira marcha contra a intolerância religiosa, em 2008, foi para mim foi um divisor de águas. Foi definitivamente um divisor de águas. Porque eu era totalmente avesso a esse segmento, tinha minhas convicções, e quando esta margem foi vencida, né, se abriu um mundo para mim. Absolutamente se abriu um mundo para mim. Hoje, eu transito junto a essas religiões de matriz africana com total compreensão, respeito, interesse, né? Então, a ignorância necessariamente precisa haver para que a intolerância se instaure. Você sabe que essa data ela surge lá em Salvador, em 2005. Ela começa com uma data municipal. Em 2007, ela se torna nacional. E, assim, é tão interessante. Ele vai falando aqui, eu vou me emocionando, porque o princípio básico de você ensinar uma pessoa a respeitar a outra religião é a educação. Quando você consegue passar isso para as crianças, isso é perfeito. Vou falar o seguinte, hoje o último capítulo de Dois Irmãos, da minissérie. Ai, nem fala, a gente uma tá minissérie aqui, né? linda, né? E que rendeu, graças a Deus, né? Sempre comentários muito positivos. Eu quero saber de vocês, essa repercussão foi bacana? Vocês curtiram fazer esse trabalho? Foi demais. A gente, acho que essa minissérie, para nós, atores, que fizemos, juntou duas coisas que... primeiro, muita preparação. Nós ficamos uns 3 meses, vocês até um pouco mais, depois que a gente viajou para gravar lá em Manaus. Mas ficamos 3 meses imersos num processo de preparação intenso. Nós tivemos todo tipo de estofo intelectual primeiro, né, as palestras e tal. Depois a gente começou com um trabalho de corpo intenso para entrarmos numa energia parecida. E depois, só no final do processo, é que a gente mesmo que debruçou nas leituras de mesa, de texto. E, então, assim, juntou muita espera, né? Muita preparação e toda essa expectativa, porque nós terminamos de gravar tem mais de um ano. Um ano e meio. Inacreditável. Nossa, quando eu comecei a fazer... Tá vindo depois de um ano e meio, é isso? Exatamente. Olha, eu comecei a gravar totalmente demais, eu já tinha terminado Dois Irmãos. Então, eu imagino a expectativa e a ansiedade de vocês, né? Para ver esse resultado na tela. E você falou desse processo criativo. Deixa eu apresentar esse livro, que é exatamente o título diz isso, né? O processo criativo dos atores de Dois Irmãos, né? Do Leandro Pagliaro. Isso. Ele fez fotografias, né? Desses bastidores, né? Isso. De vocês. As fotos realmente são lindas. E esse trabalho foi o resultado... Todas as fotos em preto e branco. Isso. Esse é o galpão do Luiz Fernando Carvalho, aqui no Projac. Vocês estão vendo as imagens, né? É um espaço maravilhoso de criação, Ana. O Luiz, ele tem ele é conhecido mesmo por esses processos de submergir o ator mesmo no universo que ele quer. Ele acredita muito ele não fala, vamos gravar uma cena, nós vamos produzir um acontecimento. E é verdade. E quando a gente entra em cena mesmo, o que é um acontecimento. A gente se sente tão preparado, a gente se sente tão pronto, né, para ser afetado pelo que está acontecendo na hora, que é por isso que fica tão genuíno. As pessoas perguntavam, nossa, mas como é que vocês fizeram isso? É muito de verdade. Porque é de verdade mesmo. Ali na hora, muito improviso, muita coisa acontece. O que mais, Gabi? E por isso mesmo é muito importante, né, essa preparação. Gabriela e Matheus também, né? São novatos, primeiro trabalho dos dois na televisão, e encararam já personagens muito densos, importantes, e também enfrentaram cenas de nudez. Para você, Gabriela, foi difícil? Eu acho assim, a preparação que a gente tem, todo tipo de material que nós somos abastecidos o tempo todo, faz com que a gente se sinta dona, né, do personagem. E toda a trama que tem essa linearidade, né, essa divisão, que não é bem uma divisão, a gente não pode falar aqui. O Luiz nunca gostou de dizer que eram fases, porque como a história ela não é, né, linear, ela vai e volta no tempo, então ele não... É uma história só, né? Vai exatamente.
são momentos. Mas foi um trabalho que a gente fez com tanta entrega, com tanta disponibilidade. Todo mundo, os atores mais experientes, Juliana, Cauã, Fagundes, enfim, estavam querendo contar essa história, sabe? Eu acho que isso que inspirava a gente. Nós, novatos, que vendo eles buscando novas experiências, isso nos alimentava. Gostoso, porque o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas ficam... Né, a minissérie é curta, são 10 episódios. Então... Poxa, mas 3 meses? Mas o que vocês faziam decorando texto? Não é decorando texto. Eu estava na experiência que a gente teve na Livraria da Travessa, onde a gente foi lançar o livro essa semana, eu tentei explicar brevemente, assim, o que a gente cria, muitas vezes, é memória. É a memória desses personagens. O que veio antes? Tem umas fotos que mostram a gente chorando muito e por uma cena que, na verdade, nunca existiu. Não, é a morte do papai, né? Do nosso pai. São tantas fotos aqui lindas. E isso são propostas que o Luiz faz na hora, né? Então, agora a gente vai se despedir do seu pai. E aí a gente se emociona mesmo, e a gente chora, se descabela e reza, e se joga. É isso aí, é isso aí. Matheus, foi assim pra você? Sim, essa coisa que a Juliana falou de memória é muito importante, porque no Galpão a gente tinha esse espaço para conseguir realmente ir a fundo nos personagens e, por exemplo, eu e o Cauã, que dividíamos personagens, a gente conseguia ver o outro trabalhando, então ali a gente já criava um pouco como eram os mesmos personagens, a gente tinha que ter essa mesma silhueta, essa mesma forma de andar. Então ali a gente já tinha esse lugar para experimentar isso e criar essas memórias, para na hora da gente gravar, a gente recordar um pouco do que a gente viveu no Galpão e conseguir passar para... Isso é porque é sua estreia na TV, né? E